Boa noite. Dou a última palavra desta noite a Eduardo Vera Cruz, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, académico, homem culto e um português que vale a pena conhecer. Boa noite, professor Eduardo Vera Cruz. A Faculdade de Direito, em relação à pergunta que me fez, tem um património assumido, vai fazer 100 anos. Nestes 100 anos estivemos no melhor e no pior da vida política e a Faculdade o que pretende é, no futuro, continuar a formar políticos, mas políticos também tenham coragem de fazer reformas. Não sei, porque nos últimos anos a economia tomou a dianteira. O que acha disso? O direito sempre teve uma relação difícil com os outros, não é? Repare, primeiro foi com a teologia, depois foi com a política, depois foi com a economia. Eu acho que um grande problema dos dias de hoje é estar constantemente a confundir direito e lei. A lei é uma coisa mais da política e o direito tem um registro diverso. Claro que as opiniões aqui divergem. Há quem diga, não, isso é antidemocrático. Estar a dizer que o direito não tem origem na lei significa que o direito é dito por quem não tem votos. Claro que não, o direito só pode ser dito por quem não tem votos, porque o direito é dito por quem não tem poder nenhum. Eu estava a tentar provocá-lo porque hoje as sociedades são muito mais comandadas pelo lado económico, pelo lado financeiro e económico. A culpa também é vossa que sou economista. Do que muitas vezes pelas questões institucionais, até do Estado, como há pouco disse, a questão política, não é? Que os políticos devem fazer política e a política está capturada pela economia e pelas necessidades financeiras. A política está capturada pela comunicação social e a comunicação social é o melhor elemento da política. Também. Repara uma coisa. É isso que pensa? Eu outro dia dizia aos meus alunos, se fizerem aí uma história do telejornal, já vi quase todos os políticos, primeiros ministros ou presidentes da República, com uma touca na cabeça a visitar uma fábrica de queijos algures num lugar qualquer do país. E depois 25 minutos dos serviços noticiosos são o ministro foi, o ministro veio, o ministro saiu. O ministro é convidado para ir à faculdade, vai a comunicação social toda atrás dele, o ministro chega, fala para a comunicação social, sai. Pelo menos aí não leva touca. Ou leva outro tipo de touca. Pode levar o tipo de barrete, mas há uma coisa que fica. Aquilo que as universidades fazem, tirando uma personagem ou outra, aquilo que as universidades fazem em termos institucionais não interessa, não está na agenda da comunicação social. Mas a culpa também não é das universidades? Bom, esta política da culpa está muito na nossa matriz católica. Eu não sei de quem é a culpa, mas posso dizer que se alguma culpa existe nas universidades, temos que fazer uma introspeção e verificar onde é que ela está. Eu creio que não, nós fazemos muita coisa. Por exemplo, grande parte da cooperação da Faculdade de Direito com a África é um serviço público que prestamos, não é? A Faculdade de Direito dá aulas em quase todos os espaços de língua portuguesa. Alguma vez alguém sabe isso no país? Não sabe, mas se algum secretário de Estado ou algum diretor-geral for a um país qualquer, lá vai a televisão atrás e filma. Portanto, não é... A democracia portuguesa também tem problemas, e problemas muito sérios nesta altura, e há até algumas vozes que já se têm ouvido, no sentido que não será possível reestruturar o Estado mantendo o regime democrático. Isso não faz sentido. Acha que o país poderá caminhar para uma situação em que a democracia fica em risco, a liberdade de expressão, os fundamentos do regime democrático? Em risco, há muito boa gente que vai defender a democracia. Esse claro, risco... Estou-lhe a perguntar isto porque sabe melhor que ninguém que a Primeira República também ruiu. Mas eu não acho bem que se faça qualquer similitude entre a Primeira República e esta República. Não acho que a democracia esteja em perigo, nem acho que a crise seja um motivo para pôr a democracia em perigo. Muito ao contrário. Acho que é preciso que todos nós aprendamos em democracia, em liberdade de expressão e em contraditório resolver os problemas que temos. Agora, é preciso essa ideia da reforma do Estado e tal, não é? Bom, em primeiro lugar, é preciso que a reforma do Estado se faça por quem tem legitimidade para a fazer, e não por pessoas que chegam aqui com uma mala e tal, e vêm de um organismo internacional ou de outra coisa qualquer, a ensinar à classe política. Isso é um atestado de incompetência que lhes é passado. Agora, eu gostava de ver uma reforma efetiva dos partidos políticos, porque senão corremos o risco de caminhar para uma república aristocrática, em que há uns profissionais da representação política, fecham aquilo, não é? Discutem entre eles, distribuem os cargos, os deputados são escolhidos pelo chefe do partido e pelos seus apaniguados, e isto corta a relação entre o representante e o representado. E isso é que pode ser uma coisa difícil para depois resolver. Portanto, os partidos políticos... E em que sentido é que essa reforma deveria caminhar? É uma reforma interna dos partidos políticos. Os partidos políticos têm que entender que esta forma de fazer as coisas esgotou-se. Não é possível que... Eles são as principais vítimas desta situação. Não, são os principais causadores desta situação. Mas também, neste momento, grandes vítimas, não é? Porque perderam a credibilidade e a confiabilidade. Mas, sabe, a credibilidade
É sempre assim, não é? A nossa família é honesta enquanto a vizinha da frente quiser, quando nos quiser pôr na boca do mundo, chapéu. Nós temos é que saber, para reganhar credibilidade, se é que se perdeu assim tanta, mas para reganhar credibilidade, o que é preciso? Preciso coisas novas. Estão a fazer coisas antigas e tal, tudo muito compostinho, tudo muito articuladinho e tal, todos muito, com um ar muito... Isso é uma crítica direta às lideranças? Não, eu não faço críticas a lideranças, não tenho legitimidade para tanto. Eu só fui eleito para ser diretor da Faculdade de Direito. Agora, há certamente a necessidade de fazer coisas novas. A justiça está muito no centro também desta crítica aos fundamentos da democracia atual, por ser uma justiça bloqueadora. Mas sabe, grande parte disso até é O senhor é injusto. membro do Conselho Superior da Magistratura. É por isso que nessa qualidade eu não gostava muito de falar de justiça, mas naquilo que é possível ao estatuto de um vogal do Conselho Superior da Magistratura dizer sobre essa matéria, a justiça é uma coisa dos políticos, não é uma coisa dos juízes. Os juízes, o seu estatuto é determinado pelos políticos, as leis são feitas pelos políticos, os prazos são feitos pelos políticos. Mas a independência dos... Volto agora novamente à questão da austeridade e destas mudanças e da reforma do Estado, que vai também atingir a justiça. Aliás, a Ministra da Justiça já o afirmou, não é? De alguma forma pode pôr em causa o exercício dos juízes, o exercício também da magistratura dos juízes? Eu creio que não, quer dizer, eu creio que não neste sentido. Em primeiro lugar, eu tenho confiança que a Ministra da Justiça vai fazer as reformas adequadas que a Justiça precisa. Ela já tem dado provas disso, tem pelo menos iniciado reformas. As reformas suscitam sempre imensas críticas, ainda bem, controvertido, contraditório. Agora, os juízes não podem continuar a ser encarados como mero burocrata da lei. Le juge prononce la parole de la loi. Quer dizer, o juiz, se é um balbuciador de sentenças articuladas da lei, como é que faz a justiça do caso concreto? É preciso que haja um bocadinho mais de margem para que os juízes possam atuar dentro daquilo que é justo. Por outro lado, é preciso que se pense como reduzir a pendência processual. Um juiz que quer analisar processos, analisa 10, entram 50, ficam 40. No dia seguinte entram mais 50, ficou 90. Portanto, a margem de entrada, a litigância é tão grande que a margem de entrada depois não sai. Nós temos que começar a tentar perceber porque é que há atrasos na justiça. E depois o passa-culpas também não adianta. A culpa é dos juízes, a culpa é deste, a culpa é do outro. Não, vamos ver. Como é que Portugal, no estado em que está, pode ter uma justiça eficaz? E eu acho que é isso que está agora na base destas reformas. Que justiça é eficaz? Se continuarmos a complicar as leis, se continuarmos a permitir que mais vale a pena ir a tribunal discutir do que pagar, repare uma coisa, uma pessoa tem uma dívida. Em vez de pagar, põe o dinheiro no banco. Com a morosidade da justiça ao juro legal, se ele negocia uma boa dívida no banco, o devedor tem vantagem em levar a questão para o tribunal. Isto não pode ser, não pode acontecer. Nós temos que diminuir também a capacidade que há de os advogados levarem as causas até ad eterno. Não é litigar que vale a pena. Não, litigar nunca vale a pena, até porque é caro. E a justiça, as reformas que estão a ser feitas, estão a ir no bom sentido, no seu entender? As reformas estão em cima da mesa, ainda não estão todas em cima da mesa. E não põem em causa a independência dos juízes, nem estes cortes, inclusive os cortes salariais pesados? Mas sabe, a independência dos juízes, então, deixe-me dizer uma coisa, quem é que paga o vencimento aos juízes? Agora passaram isso para o Conselho Superior da Magistratura, mas é uma manobra formal. O orçamento da Justiça, há 3 poderes no Estado, não é? A Justiça, o Executivo e o Legislativo. Então porquê que não dão um orçamento à parte no orçamento do Estado à Justiça? Porquê que não dão o dinheiro ao Conselho Superior da Magistratura e dão ao Governo para gastar? Se entregassem o Governo da Justiça à Justiça e dizem que isso é pouco democrático, como é que é pouco democrático? Então não prestam contas depois, no final do ano, à Assembleia da República? Não, prestava-se contas. Mas não, o orçamento da Justiça é para o Ministério da Justiça. Está bem, mas não me respondeu sobre a independência dos juízes com estes cortes. Sabe, é que se fala muito da independência dos juízes como uma espécie de chavão. A independência dos juízes não é só não dizer um segredo aos juízes, dê a sentença neste sentido ou dê a sentença no outro. A independência dos juízes pressupõe independência de meios, pressupõe independência decisória, pressupõe independência orgânica, pressupõe independência funcional. Portanto, o juiz não pode ser apenas imparcial, tem que ser mesmo independente. Isto é como os meus filhos em casa, são independentes até a hora da mesada. Quando chegar a hora da mesada, perdem a independência. Vem, pai, como é? É sempre assim.